Começa agora o penúltimo episódio desta primeira temporada do Geração V, o teu programa de comentário político jovem na Rádio Observador. Hoje tenho comigo a Joana Marques Braz e o Gonçalo Sousa para um duelo, porque a nossa Catarina Doré e o Bernardo Faro estão a aproveitar o bom tempo do Norte e do Alentejo, mas estarão de volta já na próxima semana. Olá, meus caros, preparados para este combate mano a mana? Sempre! Sempre, Vasco, sempre. Muito sempre. bem, vamos a isso. Eu sou o Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vamos começar por falar da nova candidata a uma das cadeiras mais poderosas do mundo. Joe Biden abandonou esta semana a corrida a um novo mandato na Casa Branca, tendo deixado o caminho livre para a sua vice-presidente, Kamala Harris, para concorrer contra Trump. Mas podemos assumir aqui o português na nossa conversa. Podemos dizer Kamala, por favor. Kamala, A vamos. Joana está cada vez mais nacionalista e não sabe. Ah pá, mas eu gosto muito de Portugal, atenção, eu gosto muito de português. Kamala, por favor. Fica Kamala, porque é mais natural. Entretanto, a candidata democrata ainda não foi oficialmente escolhida pelos seus colegas de partido, mas tem recebido nos últimos dias apoios que dão quase como garantida essa escolha. Temos, por isso, um novo duelo nas eleições americanas, tal como temos hoje aqui nos estúdios do Observador. E quero saber o que é que os meus paineleiros acham da desistência de Biden e se Kamala Harris tem mais ou menos hipóteses de fazer frente a Donald Trump. Quem quer começar? Eu posso começar, Vasco. Desde Podes já, começar? excelente intervenção inicial. Muitos parabéns. Vamos lá. Nem o Aguiar Branco. Muito obrigado. Relativamente a Kamala, eu aqui há 2 semanas, acho que foi há 2 semanas, não é? Quando falámos da última vez dos Estados Unidos. Falámos a semana passada. A semana passada também, não tiro a foi? Trump, sim. É que isto agora é sempre Estados Pois é, Unidos. Pois, exatamente. Cá em Agora Portugal tem acontecido está pouca tudo em coisa. silly season já, portanto. Exato. Eu lembro-me que o clima aqui era um bocado, não, isto está ganho para o Trump e não sei o que mais. E eu disse, tenham calma. É verdade, foste cauteloso. Eu sempre disse, tenham calma, porque muita coisa pode acontecer, faltam 4 meses para a eleição e, portanto, isto é como no futebol, no minuto estás a ganhar, vem o VAR, anula-te o golo e, portanto, se calhar empatas ou se calhar até perdes. Sim. E foi um bocado o que está a acontecer, não é? Obviamente que eu sei que Kamala Harris tem mais, vamos dizer, o status quo está mais por trás de Kamala Harris. O Trump concorre sempre numa perspectiva de underdog, se bem que eu acho que ele agora já não é tão underdog como era em 2016. Já teve um mandato presidencial, teve agora a situação do tiro na orelha, e eu acho que isso pode prejudicar Trump. Ou seja, enquanto que com Biden às vezes tinha uma postura um bocado mais de bullying em determinados comentários que fazia com Trump, és isto, és aquilo e não sei o que mais, e na verdade eram os dois personas muito semelhantes, porque eram dois idosos de 70 e tal ou 80 e tal anos, seja o que for, não é? Kamala já é um estilo diferente. E, portanto, o Donald Trump parece-me que está a ter algumas dificuldades a combater Kamala comparativamente a Biden. Ele já vai dizer que não aceita, não sei se entretanto vai mudar de ideias, mas não aceita um debate com... Creio que com o que ele Kamala disse Harris. foi que não aceitaria debater com a Kamala Harris até ela ser nomeada na convenção do Partido ok, peço Democrata. desculpa, Acho então, que é sim. isso, Ok. mas já acho que é por aí. Espero bem que debatam, que faz todo Exatamente. sentido. Não é? Contudo, se ele não debater, acho que é um erro crasso. Claro. Ele já não tinha ido aos debates do Partido Republicano, que eu até consigo compreender porque a nomeação dele estava praticamente garantida. Era Ele óbvio, ia sim. só ali, não ia ganhar votos, só ia perder se os perdesse, não é? Sim. Mas em todo o caso, eu acho que seria uma má estratégia por parte de Trump se recusasse a debater, porque os debates, curiosamente, quando ele era underdog, em 2016, foi o que lhe valeu as eleições. Claramente, e essa exposição mediática. Parece-me que ele agora tem mais dificuldade, estando numa posição mais confortável do que não sendo esse mesmo underdog, para competir contra Kamala Harris. Agora, uma coisa também é verdade. Acho um pouco estranho que, quando as sondagens eram feitas entre Kamala e Trump, dava sempre uma vantagem significativa para Trump, de alguns pontos percentuais. Agora inverteu um E agora bocadinho. inverteu do nada, acho isso um bocado esquisito, mas pronto, são sondagens, valem Sim. o que valem. Mas uma coisa é interessante, é que, só aqui um à parte, que é para vermos como é que os próprios mercados funcionam. Inicialmente tinha sido noticiado que o Elon Musk ia dar 45 milhões de dólares mensais à campanha de Donald Trump. Curiosamente, depois do anúncio de que Kamala Harris iria ser a candidata pelo Partido Democrata, o Elon Musk veio dizer: não foi bem isso que eu disse, eu criei foi uma plataforma onde as pessoas, onde vou colocar lá para, em determinadas propostas, eu poder financiá-las. Ou seja, já mudou a narrativa política no sentido, eu não dou os 45 milhões ao Trump, eu crio uma plataforma onde estão lá os 45 milhões mensais que vão para propostas pelas quais eu estou interessado. Isto diz-nos alguma coisa sobre aquilo que é o interesse das elites políticas e económicas, ou seja, há um shift comparativamente a Kamala, comparativamente àquilo que havia com Biden. E não a é? própria Kamala teve agora nos últimos dias mais de 100 milhões de dólares angariados desde que foi Exatamente. anunciado. Há uma pergunta fulcral em política que nós temos sempre que fazer, que é:
quem financia. E a verdade é que, mesmo eu não simpatizando muito com ela, como vocês devem imaginar, a verdade é que ela, em termos de status quo, está bem angariada, entre aspas, não é? Portanto, o apoio dos Obamas parecia-me claro, sim, e da Hillary também, embora houvesse outras pessoas dentro do Partido Democrata, o Gavin Newsom, o Shapiro, mas acho que seria a escolha mais óbvia, até porque é preciso relembrar-nos que a convenção do Partido Democrata é só daqui a um mês, é já daqui a um mês, e além disso a eleição é daqui a 3 ou 4. Exato. Portanto, não há muito tempo para fazer o branding total e o franchising todo de um novo candidato, enquanto Kamala já teve 4 anos de exposição enquanto vice-presidente. Portanto, isso ajuda imenso. Achas então que tem mais hipóteses do que o Biden contra Trump? Muito mais. Isso sem dúvida. Agora, se eu acho que ela tem mais hipóteses que Trump, eu, apesar de tudo, continuo a achar que sim. Embora não quisesse que ela ganhasse, mas eu continuo a achar que os democratas vão ganhar esta eleição. Muito bem. Joana, vamos aqui ouvir a tua opinião, conta-nos tudo. Eu, de resto, estou muito feliz com este recuo de Biden e com esta proposta de Kamala Harris. Toda a esquerda está, não é? Toda a claro, esquerda ainda para mais mulher, não é? Mas sim, eu acho que a esquerda, de modo geral, e não só a esquerda, eu acho que todas as pessoas que são a favor de direitos humanos, porque não nos esqueçamos, estamos a falar do outro lado de Trump, um homem que disse que o melhor era injetarmos lixívia no sangue para parar o Covid, um homem que é... Não, era álcool nos pulmões. Não melhora. Pois não melhora. Um homem que foi acusado e, portanto, ele é oficialmente criminoso, não é? Portanto, no sentido em que ele é, não estou aqui a dizer, ele foi acusado e declarado culpado pelo júri americano. É a narrativa do convicted felon. Exato. Que enquanto criminoso, por ter pago uma prostituta para calar $130 mil já agora, para que ela se calasse relativamente a um caso extraconjugal que teve e, portanto, usou dinheiro que não era dele e que era da campanha. Portanto, eu acho que é uma... Mas para além disto tudo, o Trump tem uma lista interminável de polémicas e de atitudes que depois, não nos esqueçamos, estamos a falar dos Estados Unidos da América, que depois tem uma repercussão para o mundo inteiro, que são terríveis. Nós esquecemos-nos sempre, mas quer dizer, no Irão houve um ataque em 2020, em janeiro de 2020, que foi acionado por Trump. Portanto, aquilo podia ter desencadeado uma guerra, entretanto apareceu o Covid e a coisa parou um bocadinho. Mas, ou seja, o Trump... mas eu aí não concordo. O Trump sempre teve um bocadinho à parte das guerras, no sentido em que não houve bem... É um risco ter atacado o Irão na altura, de ter morto o Abghadi, não era o nome dele, não é? Mas a questão é que concordo que seja um risco, eu também não sou a favor do intervencionismo americano externo, claro. Aí concordo, mas a verdade é que o outcome disso até foi particularmente positivo, porque não descalou em nenhuma guerra. Mas não escalou em nenhuma guerra, não fazia ideia que a seguir ia haver um Covid pelo mundo inteiro. Não, eu acho que já estávamos em Covid na altura. Não, mas não havia, ou seja, estávamos em Covid na China. 2020, em janeiro de 2020, sim, a Europa não pouco. estava Só atacada China, por isso, portanto não havia Covid no mundo, não havia Covid na América. Sim, ou seja, o mundo parou, inclusive a guerra também parou. Sim, eu só acho que na questão de política externa, para se criticar o Trump, eu acho que na política externa, eu pelo menos enquanto europeu, o que me importa mais no presidente dos Estados Unidos, à esquerda ou à direita, é a visão da política externa dele. E no caso do Trump, ele efetivamente, nessa matéria, a meu ver, foi talvez o melhor nos últimos 50 anos. Pois, eu não estou de todo de acordo contigo, especialmente com as ameaças que ele tem relativamente à Ucrânia. Ameaças que a guerra vai acabar. Pois a guerra vai acabar se ele deixar de apoiar a Ucrânia, mas se ele deixar de apoiar a Ucrânia, o que é que acontece? A Rússia vai invadir a Ucrânia. Mas ele não diz que apoia a Rússia. Aqui a questão do Trump... ele não vai apoiar a Rússia, ele vai deixar de apoiar a Ucrânia, que é diferente. Ele não disse propriamente isso, ele diz que quer começar negociações no sentido de acabar a paz, porque de acabar a paz, não, de começar a paz e acabar a guerra, porque depois se nós não começarmos negociações a nível diplomático e não convidarmos a Rússia ou a Rússia... Imagina, eu acho muito giro essa narrativa que ele tem. Agora, não acredito que exista, que o Trump, este homem que é pautado por todas estas ações que são completamente descabidas, porque aquilo vai conseguir aquilo que todos os outros líderes europeus estão a tentar fazer e não conseguem. Porque já conseguiu. Portanto, vou dar-te um exemplo. Em 2000, tudo isto foi com Vladimir Putin. Em 2000 ou 2001, a Rússia invade a Chechênia. Na altura era presidente Bill Clinton. Em 2008, a Rússia invade a Geórgia. Na altura era presidente George W. Bush. Em 2014, a Rússia invade a Crimeia. Na altura era presidente Barack Obama. A Rússia... Estás a tentar associar a guerra no parte da parte da Europa com os democratas? Não, então, o George republicanos? W. Ou seja, estás a querer correlacionar aquilo que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia como se fosse... Mas repara, deixa-me só terminar para perceber.
Em 2000, a Rússia invade a Chechênia. Em 2008, a Rússia invade a Geórgia. Em 2000 estava o Bill Clinton. Em 2008, o George W. Bush. Em 2014 foi a invasão da Rússia à Crimeia, quando estava o Barack Obama. E em 2022, a restante Ucrânia. E isto tudo aconteceu com mandatos presidenciais de todos os últimos presidentes dos Estados Unidos. O único mandato presidencial onde não houve absolutamente nada de uma invasão da Rússia a um país fronteiriço nos últimos anos foi com Donald Trump. Portanto, mas daí fazemos o salto lógico para que isso é resposta. Correlacionar essa guerra. Mas não é só isso. Há muito mais coisas. Há essa questão. Há os Abraham Accords, quando o Donald Trump consegue negociar paz com vários países do Médio Oriente e do mundo árabe, com Israel, em termos de aquisição de paz, nomeadamente Marrocos, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein. Portanto, são vários fatores em termos de política externa que, apesar de todas as coisas más que o Trump possa ter, em termos de política externa, eu acho que é complicado criticar o Trump, porque é o grande trunfo que ele tem, muito honestamente. E a população americana consegue compreender isso, até porque há uma fadiga muito grande relativamente à intervenção no Iraque, e o Donald Trump desde o início, desde a guerra do Iraque foi aqui em 2003, desde o início sempre se opôs, e ele na altura, se eu não estou em erro, até estava no Partido Democrata, e foi uma posição muito polémica estar contra a intervenção na altura. Portanto, o Trump tem muitos defeitos, e efetivamente tem, eu não vou negar isso, mas em termos de política externa é uma crítica complicada até por parte da esquerda, porque o argumento de que o intervencionismo americano, quer a nível excessivo na Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, seja o que for, está a cair em desuso nas narrativas políticas, até dentro da própria esquerda. Eu confesso-te que de todo, não estou a par de todos os intervencionismos de todos os presidentes da América nos últimos 20 anos, relativamente aos conflitos militares armados no mundo. Agora, acho que é um salto muito lógico, muito grande, do ponto de vista lógico, associarmos o facto de não termos tido conflitos armados no mandato de Trump ao facto dele ser muito bom. Acredito que o Trump, mas a máquina política que ele tem atrás dele... E as negociações que a Coreia do Norte, esqueci de mencionar, foi histórico. Agora, isso foi histórico. Acredito também que o Trump, porque eu não duvido que o Partido Republicano seja capaz. Não é aquele que eu concordo, ou seja, eu não concordo com a ideologia e com as medidas, sobretudo. Vamos começar pelo aborto, as armas, portanto, há uma série de medidas na gênese do Partido Republicano com as quais eu não concordo. No entanto, não duvido da competência política daquelas pessoas. Agora, Trump, sim, duvido muito da competência política de Trump, e agora recuperando aqui o nosso tema das eleições, acho que Kamala Harris é uma candidata que vem aqui um bocadinho nesta figura quase salvadora, e isso levou-me a pensar até que ponto é que este atraso, porque assim, é verdade que uma campanha eleitoral na América tem que ser preparada com muito mais tempo de antecedência, 2 anos antes, quer dizer, e ela vai ter 4, 5 meses para fazer isto e é quase impossível. Mas quem nos garante que já não está a ser preparada? No entanto, essa é a questão, ou seja, a minha pergunta é, até que ponto é que Biden não demorou tanto tempo a recuar por causa disso? Ou seja, tornou quase na narrativa nos Estados Unidos da América e no mundo esta ideia de que Trump vai ganhar, que era aquilo que tu dizias. A semana passada estávamos aqui a dizer, pronto, está tudo perdido, Trump vai ganhar. Exato. E de repente Biden recua quando toda a gente já estava atenta, e as pessoas têm um sentido de missão muito maior agora. Como Salvador, isso faz como ela como Salvador. E portanto eu acho que se calhar... uma jogada a Trump, se reparares. É uma jogada a Trump. Não é? Trump de 2016. Eu não sei até que ponto é que isto não foi mesmo orquestrado. Eu não faço ideia, mas se foi, acho que tem alguma genialidade. Porque não começando 2 anos antes, então tem que haver aqui uma outra toca mágica de coelho para ela entrar. E eu acho que Kamala Harris pode ganhar com isto. Pode ganhar com estes meses que aconteceram e com aquele debate. Eu acho que aquele debate... Ela, durante 4 anos foi muito low profile, não aparecia muito. Pois foi. No geral não... Pois foi. A avaliação não era assim tão positiva. Os official statements e pouco mais, não era muito... Mas eu acho que isto pode vir a favor dela, e acho que as pessoas estão todas... Mais à esquerda têm dito que foi um presente envenenado e que ela dificilmente vai conseguir ganhar e que pronto, vai ser desastroso o resultado. Não concordo. Eu não concordo. E não concordo por uma razão até. Porque se nós olharmos para a primeira eleição de Trump, havia também aqui uma ideia na esquerda e nas pessoas que são mais pró-democratas, ou seja, quem não pode votar no Partido Democrata e que não é americano, mas que se votaria no Partido Democrata se pudesse, é que estas pessoas diziam sempre que não, Trump nunca na vida vai ser eleito, porque aquele homem é louco. Há aqui quase
passar por entre os pingos da chuva. Eu não sei até que ponto é que Kamala Harris, e eu acho que as sondagens aqui podem desfavorecê-la. Porque se começam a dizer que Kamala Harris vai ganhar e está seguro, há pessoas que se calhar não vão votar neste sentido de missão que eu estou a dizer, que ela vai ganhar e vai, pronto, está tudo bem. Não preciso de ir, sim. Exatamente, e portanto eu acho que os americanos com a Kamala acordaram um bocadinho, porque de repente passou a ser possível combater o Trump, e acho que ela pode funcionar um bocadinho como essa bandeira. Acho que agora vai tudo depender de quem é que ela vai escolher para vice-presidente. Exatamente, já vamos falar sobre isso. Antes que me esqueça, eu queria só avisar aos nossos ouvintes que vamos ter uma sondagem para quem nos acompanha no Spotify, que tem a seguinte pergunta, que é muito simples: em quem votarias nas eleições americanas? E como hipótese temos 5 opções: Donald Trump, Kamala Harris, Robert Kennedy Jr., que é um candidato independente e é sobrinho do presidente John F. Kennedy. Outra opção, se não votavas em nenhum destes 3, tens a hipótese do voto em branco, ou a abstenção, que não deve ser nunca a nossa escolha, certo, meus caros? Claro. Precisamente. Sempre votar, Geração nem eu que seja... voto, pá, geração eu voto. Exatamente. Nem que seja votar em branco, mas vamos embora, votar, sempre. Ficamos à espera de saber a vossa opinião e vamos comentar o resultado no episódio da próxima semana, que será o último desta temporada. E com isto não podia deixar de fazer a pergunta, mesmo que já todos saibamos, mas em quem é que vocês os dois votariam? Bom, eu estou aqui indecisa. A Joana, eu vou deixá-la responder primeiro, que ela está indecisa. Sim, tá? Não, eu votaria como é óbvio. Aliás, eu já votaria no Biden, se fosse Biden. Sim. Mas ia votar contra Trump. Agora não é contra Trump, agora eu voto mesmo Kamala Harris, porque eu acho que ela é necessária como líder desta superpotência do mundo. Ok, tu, Gonçalo? O meu candidato favorito, predileto, que não ganhou a nomeação do Partido Republicano, porque era expectável que fosse Trump, não é? Portanto, e foi, não é? Mas o meu candidato predileto seria o Vivek Ramaswamy, que acabou por perder a nomeação, mas teve um resultado particularmente interessante, até bastante renhido, com o Ron DeSantis, que eu até esperava que fosse... Correu muito pior do que se estava à espera. Sim, correu muito pior. Eu esperava que ele tivesse um resultado... Já nem se fala dele, na altura falava-se muito. Eu detesto a Nikki Haley, eu sou honesto, eu até preferia votar na Kamala Harris do que votar na Nikki Haley. É uma coisa... Porque a Nikki Haley, em termos de política externa, e eu, enquanto uma pessoa que depende da política externa americana, ligo muito mais a isso do que talvez outros fatores de política interna americana. E eu preferia, talvez, votar num democrata do que na Nikki Haley. Sim. Agora... tendo em conta que o Vivek não está, votaria claramente em Donald Trump. Muito bem. Temos aqui 1 minuto e meio para falar dos candidatos a vice-presidente. Já temos no Partido Republicano J.D. Vance, que é um senador do estado de Ohio, que é... E do lado democrata ainda não sabemos. Queria que comentassem também esta escolha do Partido Republicano e quem é que acham que vai ser o escolhido democrata. Olha, eu confesso que não gosto muito do J.D. Vance, porque o J.D. Vance, enfim, toda a gente pode mudar de opinião, não é? Mas o J.D. Vance teve comentários sobre o Trump há 7 ou 8 anos atrás, muito quando polémico. Ele foi eleito, quando a dizer que o Trump ia ser o Hitler americano e que ele era um never Trumper e agora é vice-presidente do Trump. Aqui se vê bem as jogadas políticas. A política não é? em si, não é? Exato. Portanto, era o que eu dizia, num dia está tudo perdido, no outro está tudo ganho, não é? E muito rápido para o Partido Democrata, o que é que... Deixa-me só concluir que o J.D. Vance não gosto muito da escolha, embora seja da ala mais à direita do Partido Republicano e do ponto de vista ideológico faça sentido, mas não concordo porque ele é intervencionista demasiado comparativamente àquilo que o MAGA Movement é. Ou seja, não é tão isolacionista a nível de política externa. Para o Partido Democrata... Que é que a Kamala Harris deve escolher? Eu diria que ela irá escolher o Gavin Newsom, mas... Eu acho que esse vice-presidente está por causa do estado da Califórnia, Pode porque ele é do estado da Califórnia e o estado da exato. Califórnia É já sempre é democrata. democrata. Eu acho que ela deve escolher. Ela tem aqui muitos homens em cima da mesa, também tem mulheres. Acho que ter uma mulher, por muito embora que eu acho que as mulheres deviam estar a ascender politicamente, e estão, ainda bem que sim, acho que ela deve ter que escolher um homem. E aqui é importante, porquê? Porque tem que falar também para as pessoas que são conservadoras, porque senão vai haver aqueles 6 estados, vai perdê-los, aqueles 6 estados importantes que são a Pensilvânia, Arizona, Nevada, Geórgia, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. E sobretudo a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin são aqui os mais preocupantes. Tem que buscar ao centro. E eu acho que John Shapiro é possível, porque é o governador da Pensilvânia e portanto vai-lhe trazer aqui este estado que é fundamental para ela ganhar. Não sei, vamos ver quem é que ela vai escolher, mas tem que ser uma pessoa que puxa os conservadores. Aguardemos, é a meio de agosto que se saberá quem é o escolhido. E antes de avançarmos, vou pedir à Joana e ao Gonçalo para fazerem a sua recomendação da semana. Joana, o que é que vais recomendar esta semana aos nossos ouvintes? Olha, vou recomendar uma recomendação a meias, foste tu que me recomendaste e eu agora vou usar isto aqui para os nossos ouvintes porque gostei tanto. Portanto, é uma aplicação, que é a aplicação Equipa Portugal, uma aplicação onde podem seguir, no fundo, todas as competições que os nossos atletas portugueses vão fazer, não é competições, todas, ajudem-me. Qual é a palavra? Não é competições, é
Provas. Obrigada, Provas, Gonçalo. provas. Não estava a ser a palavra. Todas as provas que os nossos atletas portugueses vão fazer nos Jogos Olímpicos que estão a começar hoje. Hoje, no dia em que exatamente vamos para o ar. Portanto, podem ir lá ver as horas, o calendário todo, informações sobre os atletas. É muito giro a aplicação. Muito bem, Gonçalo. Ainda no desporto, e como a Argentina ganhou a Copa América, eu a semana passada meti-me a ver uma série muito interessante sobre a vida do Maradona. E conta uma realidade na América do Sul e até em Espanha e até a nível da máfia italiana, quando ele jogou no Nápoles, muito interessante. Ou seja, além do insight futebolístico, o insight histórico de determinadas regiões, até a nível político, porque o Maradona teve alguns problemas nesse aspecto, é muito interessante. Portanto, recomendo. E tem uma música muito gira no final, dos Manu Chao, que é aquela banda que canta o Me gusta los aviones, me gustas tu, dedicado ao Maradona. Vais cantar, gira. Gonçalo? A música é mais ou menos: si eu fuera Maradona, viveria como ele. Si eu fuera Maradona, frente a qualquer porteria. É mais ou menos assim. Muito bom, muito bom. Como estamos aqui num episódio com uma dinâmica diferente, cada um... Vou passar a bola à Joana e ao Gonçalo para trazerem os temas que quiserem aqui para cima da mesa para debaterem mano a mana. Mano a mana, Joana, e aqui tu? a mana vai trazer um tema que eu acho que o Mano vai adorar. De certeza. Que é, portanto, a DGS fez uma campanha a propósito dos produtos menstruais e de dar produtos menstruais a pessoas que menstruam, e que eu aplaudo muito esta campanha da Direção-Geral de Saúde. Ora, quem não aplaude de todo é a bancada do PSD, e eu tinha-os um bocadinho mais mente aberta, mas, portanto, não aplaudiram e pediram esclarecimentos, inclusivamente, à Ministra da Saúde, para que explicasse porque é que autorizou esta campanha da Direção-Geral da Saúde. Porquê? Porque é que usou o termo pessoas que menstruam e não mulheres. Bom, é óbvio, não é? Porque é que utilizou o tema pessoas que a expressão pessoas que menstruam, porque não vamos catalogar por género as pessoas que menstruam. No fundo é isto. Ou seja, há pessoas que não se identificam com o género feminino e que está tudo bem. Porque é que... Ou seja, o meu ponto aqui é as pessoas mais conservadoras em relação às questões de género e à inclusão e esta ideia de que, e sobretudo na minha opinião, esta ideia de que cada pessoa pode fazer o que quiser com a sua vida. Pronto. E é livre de o fazer, e quem é que sou eu para me dizer que isto ou aquilo me incomoda? Isto é a primeira. Mas, sobretudo, há um argumento que eu adoro, que é aquele argumento que normalmente as pessoas conservadoras usam, que são só palavras. Então, mas agora eles, todos, são só palavras, vocês também são picuinhas e não sei o quê. E de repente eu vejo a bancada do PSD muito irritada por causa de palavras. Portanto, se calhar as palavras importam realmente. E a minha sugestão era que o PSD se deixasse de preocupar com coisas tão inúteis e se começasse a preocupar realmente com coisas importantes. Inúteis para eles. Ou seja, esta alteração na campanha da DGS é realmente muito impactante para as pessoas que não se querem identificar com o género feminino e que menstruam. E para todas as pessoas que são abrangidas por a expressão pessoas que menstruam e que não são deixadas de fora. Portanto, isto é um avanço gigante para o movimento LGBT, para a comunidade LGBT, e eu estou muito feliz que a DGS tenha aberto os olhos a isto. E um bocadinho com vergonha alheia do PSD, sou sincera. Gonçalo, a tua perspectiva sobre o tema? A verdade é que os cromossomas não se alteram, não é? Agora, as consequências disto são as seguintes. Por isso é que eles menstruam. Por isso é que eles menstruam, porque eles, pessoas. Porque as pessoas menstruam. As pessoas que menstruam têm exatamente os mesmos cromossomas que as permitem menstruar, não é? Não necessariamente, há pessoas que menstruam. Bom, vamos lá. Portanto, não é? Mas enfim, isto poderá ter consequências mais alargadas do que estarmos aqui focados no tópico em específico. Ou seja, no Canadá, eu lembro-me já há uns anos, estava para ser promulgado, que depois foi para a frente, se não estou em erro, uma proposta legislativa que era o Bill C-16, em que se tu não te dirigisses a uma pessoa pelo género que ela quisesse ser tratada, tu eras sancionado com uma multa ou até com pena de prisão. Portanto, uma pessoa poderá querer ser tratada com determinado género em questão. Se tu, biologicamente, és um homem, mas identificas-te como mulher e quiseres que eu te chame Carla em vez de Carlos, tudo bem, é a tua questão, não há problema nenhum. Agora, olhando para o que é que já aconteceu lá fora, as consequências que isto pode ter em termos até da liberdade das palavras, como tu estavas a dizer, podem ser negativas.
E Correu mal, foi no Canadá, eu não sei. Quem quiser pode pesquisar a questão do Bill C-16, Ok. que era uma proposta que obrigava a que as pessoas, se não se dirigissem pelo género que outra pessoa pretendesse ser tratada, teria uma multa, etc, etc. E assim, eu acho que as pessoas devem... Eu já tive esta conversa até com algumas pessoas transexuais também, etc. Tem escolas, e é interessante. E é interessante ver que há uma boa diferenciação entre aquilo que é a parte legal, porque eu acho que as pessoas não devem ser sancionadas por não se dirigirem de uma determinada forma a outra pessoa, e outra parte em que eu acho que se tu queres ser tratado de determinada forma, pá, tudo bem, tranquilo, mas não deves ser sancionado se não o fizeres em termos legais. E é isto, estas situações, que nos podem levar a esse tipo de situações mais pejorativas, a meu ver, e que de um ponto de vista prático, não é? Eu volto a frisar, os cromossomas não mudam, mas uma coisa também é certa, vou concordar com a Joana, porque, como é que tu disseste, o PSD que se preocupe com coisas mais importantes, não é? Com coisas que lhes importam a eles, que estão dentro da agenda política deles. E sabes que eu acho que isto é só mais para captar um bocado de eleitorado ao Chega. Claro. Porque o PSD sabe, só aqui um pormenor, eu sei que é um salto grande de pessoas que menstruam para estratégia política de Luís Montenegro, até porque eu acho que o Luís Montenegro também não menstrua. Mas o Luís Montenegro sabe que, segundo as últimas sondagens, que dão alguma queda ligeira ao Chega, não é? Sabe que se conseguir ir buscar algum eleitorado que está a ser perdido por parte do Chega com estes tópicos, assim, a nível de ideologia de género, de imigração, etc., consegue, com a iniciativa liberal, a crescer um bocadinho, se calhar crescer ali para os 35%, 36% no caso do PSD, mais 6 ou 7 ou 8 da IEL, quiçá conseguem a maioria. Mais 1 ou 2 do CDS. Isso era o sobre azul para o PSD, não é? Parece-me ser a estratégia do Luís Montenegro, porque eu relembro que se o governo não cai este ano, o governo vai até ao final. Sim, já tínhamos falado sobre isso aqui. Em 2025 e em 2026 não pode haver eleições. Exatamente. Eu queria só dizer uma coisa, que é, eu percebo o que tu estás a dizer, a ideia de sancionar alguém, e com isto eu não estou a dizer também, aliás, até porque a minha posição relativamente à linguagem e à alteração da linguagem eu não tenho uma posição completamente fechada. Eu acho que todas as pessoas devem se sentir bem com a linguagem que é utilizada na sua comunidade, e neste momento a nossa linguagem não é abrangente a todas as pessoas, mas até vai mais longe. A minha crítica até é como é que a nossa linguagem é sempre tendencialmente para o masculino e não para o feminino. Isto são várias questões que eu tenho relativamente à linguagem, mas que também não costumo falar sobre elas, porque acho que há coisas muito mais importantes antes de falarmos sobre a linguagem. O meu ponto é, não tem a ver com, acho que sancionar alguém porque não diz uma coisa de certa maneira, acho que vai condicionar também a própria liberdade de expressão. E, portanto, certo. Acho que sancionarmos alguém por dizer palavras é uma linha muito fina. Não, acho que é possível. Acho que é possível nós sancionarmos alguém por dizer palavras. Sim, mas é muito... violência. Sim, é muito... E instigação à violência. Sim, acho que é muito restrito essa zona onde nós podemos sancionar palavras. Mesmo muito restrito. Eu estou a dizer é que isso pode acontecer. Mas eu acho que é um salto muito grande. Ou seja, eu acho que esta no campanha... Canadá também o era, percebes? É isso que eu estou a dizer. Eu acho que esta campanha é simplesmente para que pessoas que durante anos estão à luta para poderem se sentir representadas e conseguiram, e agora o PSD, que nunca fez absolutamente nada para dar produtos menstruais a mulheres por si só, o próprio, mas nem o PSD nem nenhum partido. Não é o PSD que dá, atenção, são os contribuintes. Está bem, Não mas é o PSD disso. que atribui essas verbas, ou seja, Sim, neste caso o não governo. O que eu estou a dizer é, os partidos em si nunca estiveram muito preocupados com estas questões, como outras questões relativamente à saúde feminina. E agora temos um Ministro da Saúde que vai para a frente com isto, e isto tudo acontece muito pela mão de mulheres, e ainda bem. Em vários aspectos, e temos um homem a pedir esclarecimentos sobre este assunto, mas ele nunca pediu esclarecimentos sobre as mulheres que menstruam, só as mulheres, mas tu tens vários, nunca terem tido produtos menstruais. Eu aí já não concordo tanto quando tu dizes que há uma grande diferenciação ao esquecimento na saúde das mulheres. Por exemplo, o angariamento financeiro e até as campanhas publicitárias e o incentivo para o angariamento de dinheiro para o combate ao cancro do colo do útero, por exemplo, ou cancros da mama, é muito superior à quantidade de volume financeiro que o cancro da próstata para os homens tem, percebes? Claro, mas temos que ver números de cancro da mama e há números uma de cancro grande na diferença próstata. aí. Eu acho que se olhares para determinado segmento irás ver diferenças num lado e diferenças no outro. Tu sabes a Eu acho que aí quantidade já de não mulheres concordo que tanto. têm doenças que lhes depois que dão origem a dores. Eu não vou entrar aqui por questões médicas e científicas e nomes científicos, por exemplo, mas a endometriose é uma questão grave que não há mulheres a serem diagnosticadas. Eu nunca em nenhuma consulta, e já tive várias, com os ginecologistas me perguntaram, me fizeram despiste para a endometriose e não é feito. E há mulheres que
que inclusivamente passam a vida inteira cheia de dores, porque há uma banalização da dor da mulher no que diz respeito à sua saúde menstrual. Portanto, estamos ainda há anos-luz de conseguir realmente ter uma igualdade aí, mas pronto, mas isso é questão para outro programa. Isso é questão para outros programas. O Observador tem um podcast de saúde. Isso é outra saúde questão, mas aqui o ponto é porque é que este homem que pede esclarecimentos sobre esta campanha nunca esteve muito interessado neste tema, mas agora de repente está. Eu acho que concordo contigo quando dizes que vai tentar capitalizar um tipo de voto. Acho que é por aí. Eu acho que sim. Tudo bem, Gonçalo? Que tema é que nos trazes? Eu queria falar um bocado sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque... Sobre o caso das gêmeas, Sim, não é? sobre o caso das gêmeas, porque isto vai só dar uma nota assim rápida, porque isto acabou agora, entre aspas, porque os trabalhos parlamentares cessam em agosto, ninguém trabalha, não é? Há alguns que já nem sequer estão a trabalhar agora no final de julho. Soubemos aqui um bocadinho na regi, mas não podemos insight, não vamos dizer. Já te contamos, Joana. É que eu não sabia, não sabia que isto é um insight. É um insight. Alguns já se anteciparam nas férias, mas... Estas duas últimas audições, quer com a assessora de Marcelo Rebelo de Sousa, a Maria João Ruela, e quer com o Francisco André, o antigo chefe de gabinete António Costa, devo dizer que pareceu-me que o antigo chefe de gabinete António Costa foi muito mais bem preparado do que a própria Maria João Ruela. E também o do chefe da Casa Civil. E melhor do que o chefe da Casa Civil também, essa já foi há mais alguns dias, mas também. Quando uma assessora não vai bem preparada para uma comissão de inquérito é grave. É grave. E não conseguiu explicar bem porque é que de tantos assessores ou comunicações à volta de Marcelo ou pessoas ligadas, porque é que foi ela diretamente a ser contactada pelo filho de Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto tudo isto leva-nos a pensar uma coisa muito óbvia, é que já é praticamente certo que houve irregularidade, essa não é a questão, agora é perceber o motivo do porquê. Sim. E a questão é, se os partidos do sistema, vamos chamar-lhes assim, não é, do Bloco Central, não querem que o Chega consiga capitalizar com isso, que a meu ver vai conseguir capitalizar, então não devem impedir audições ou qualquer desenvolvimento natural dentro desta mesma comissão de inquérito, como já tentaram fazer para as comunicações entre o Marcelo e o filho dele. Sim. Portanto, parece-me que estão a cometer um erro nesse aspecto, porque isso vai claramente capitalizar o Chega em termos de eleitorado. E pareceu-me outra coisa grave também, nesta última comissão de inquérito, nomeadamente por parte da Maria João Ruela, é que o que a Joana aqui estava a dizer, que acho correto, no sentido em que se uma assessora não vá bem preparada para uma audição de uma comissão parlamentar de inquérito, então o que é que ela faz, não é? Ou seja, quer dizer que não leu o relatório da IGA. Exatamente, estranho, não é? Portanto, é um bocado estranho. O Gonçalo está a querer dizer que ela se calhar não era muito competente. Exatamente. Estava a tentar usar um eufemismo, mas obrigado. Sim, questionar a competência, não é? Eu fiquei um bocado surpreendido, coisa que não aconteceu com o Francisco André, embora ele tenha dito, o antigo chefe de gabinete António Costa, que não sabia de algumas coisas, quando claramente sabia. O chefe de gabinete sabe mais da vida da pessoa em questão, que é chefe de gabinete, do que a própria pessoa em si. Exato. Portanto, achei aquilo um bocado estranho, até de forma geral, e é bom relembrar aqui uma coisa, nós ainda vamos ter mais audições. Vamos ter Marta Temido. Relembra-nos quem é que vai. Vamos ter Marta Temido. Pelo que eu me recordo, Marta Temido vai dia 27 de setembro, porque agora pronto, não há trabalhos durante agosto, não é? Mas em setembro voltam. Vamos ter Marta Temido. Marcelo vai confirmar esta semana ou na próxima se vai ao Parlamento ou não responder. Augusto Santos Silva e António Costa. Vais responder por escrito, não é? Já sabemos que António Costa... vai por escrito também? Penso que sim, foi a informação que... Portanto, que teremos essas. Mas Marta Temido vai mesmo presencialmente. Ainda há muito por onde... Sim, e deixar também uma nota, porque às vezes as pessoas dizem porque na Comissão Parlamentar de Inquérito aquilo depois não dá em nada. Isso não é bem assim. Porque as pessoas estão à espera que, como aquilo é tão mediático, os deputados consigam sancionar as pessoas que vão ser ouvidas à Comissão Parlamentar de Inquérito. E não podem, porque o Parlamento é um órgão legislativo e um órgão de escrutínio. Exatamente. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito serve para facilitar o trabalho que é posteriormente feito pelos tribunais. Sai um relatório, não é? Exatamente, ou seja, isto é uma ajuda significativa para quem depois vai sancionar e julgar aqueles que não cumprem a lei, no caso os tribunais. Portanto, calma quando se diz as comissões parlamentares de inquérito não dão para nada, não sei o quê. Dão. Isto é apenas um passo para dar alguma coisa. Não é? Portanto, só essa nota. E Joana, eu queria dizer uma coisa só sobre isto, que é, eu tenho algum medo, esta comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das gêmeas, da americanização da forma como estamos a É o show. Sim, sim. É, porque imagina, já vinha de trás, o caso da TAP, também as comissões parlamentares de inquérito de repente são mas eu acho que isso é reality bom. show. Os canais de informação ficam horas e horas em direto. Mas eu acho que isso é ótimo, sabes? Mas é que no caso das gêmeas há aqui uma exploração das emoções muito grande. Porque é essa a diferença entre esta comissão de inquérito e todas as outras, não é? De repente estamos a falar aqui de duas crianças, bebés que iam morrer sem aquilo e a exploração da dor que vimos com a intervenção da mãe delas. Eu concordo contigo, eu só acho que isto é mais mediatizado do que a da TAP, porque a da TAP envolvia um ministro.
e quanto muito o Primeiro-Ministro, isto aqui envolve É o Presidente, o Presidente, sim. o filho do Presidente, a Cunhas. assessora, Sim, mas ou seja, já estamos envolve muito mais gente. Eu, em relação a esta comissão, fico sempre um bocadinho de pé atrás, porque acho que estamos aí para um sítio onde as pessoas são julgadas em praça pública e onde isto é quase um alimento para os mídia, porque é muito Mas sensacionalista. se o caso não fosse estranho, não estávamos há 8 meses a falar Claro, sobre isto. não, Sim, e é porque estranho, era o que eu E dizia por isto isso é em abuso off. de poder eventual, não é? Portanto, é que Sim, não, e é um crime. E tráfico de Pode ser. influências. Eu disse isto em off a Vasco, que era daqui a nada elas casam e nós ainda não chegamos a conclusão nenhuma, não é? Isso. Daqui a nada gêmeas Olha, o estão a Sócrates está casar. para ser julgado há 11 anos. É um bocado por aí. Estás a ver? Só que lá está, a mim o que me deixa assim de pé atrás com esta comissão é isso, é que às vezes vão aqui para uma mercantilização das emoções muito grande. Pronto, e acho que... Mas isso também é culpa de certas pessoas que fazem perguntas e intervenções de partidos com os quais eu não concordo tanto. Deixar de vingar. A Joana Portanto, tinha que deixar sempre esta ressalva. Tinha que deixar Tinha sempre, só. não podia falar do caso das Não, gêmeas. mas as pessoas sem- ainda sem podiam dizer achar isso. que a Joana gostava. Portanto, Não, é só- não, porque acho que lhe dá jeito para capitalizar votos. Não, claramente. Embora eu seja completamente a favor desta CPI, acho que era necessário. Não, acho que é necessária, acho que a forma como está a ser conduzida não é muito... Sim, e eu até acho que adequada. pode, e concordo, em alguns momentos acho que sim, e até pode ter o efeito inverso, ou seja, as pessoas poderão ver, isto é, pronto, é mais, não é palhaçada, mas já é descartável, estás a ver, já não tem a importância que deveria ter, pelo menos do ponto de vista mediático. Exato, exatamente. consigo. Embora acho Estamos que a afastar-nos do ponto essencial. Certo, e embora eu acho que seja importante no sentido em que democratiza a política, ou seja, faz com que a política seja mais interessante para as pessoas, e eu acho que isso é excelente. Mas eu não sei se isso democratiza a política ou se não a banaliza e não a torna populista, o que depois... Tornar popular, é diferente. Populista ou popular, não é? Olha as palavras. Porque não Olha ambos, as não é? palavras, Porque não olha as ambos. palavras. Porque não ambos. Como é que estamos? Esta semana temos que ficar por aqui. Pois, sim. pois. Obrigado, Gonçalo Sousa e Não, Joana Vasco, Marques Brás. ótimo. Voltamos na próxima sexta-feira, às 21 horas na Rádio Observador, mas estamos sempre disponíveis em podcast, onde podes clicar para seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.